Então, dona Gabriela, agora que eu te passei toda a metodologia, já te passei quanto é para estudar aqui na nossa escola. Vamos fazer a matrícula para que você possa investir no Lucas? Ah, você precisa pensar. Vamos fazer o seguinte então, vamos encaminhar o Lucas para uma aula experimental. Assim, você e ele podem ter certeza que realmente é a melhor decisão. Se você já tomou essa decisão de oferecer uma aula experimental para tentar matricular um cliente, aí você está cometendo um pequeno erro e nós precisamos conversar. Se você chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Igor Fabiano, fundador da Escola de Matrículas e conhecido como O Matriculador. E toda semana eu posto aqui no YouTube um vídeo que vai te ajudar não somente a dobrar o número de matrículas, mas também fazer a gestão da sua instituição de ensino. E o tema de hoje é aula experimental. O que fazer? Eu devo ofertar? Não devo ofertar? Ah, Igor, eu adoro aula experimental. Eu tenho uma boa taxa de conversão quando eu faço isso. Ah, Igor, eu até ofereço, mas eu não sou muito fã. Qual é o seu time? O time que oferta a aula experimental sempre? O time que oferta só quando necessário? Ou o time que odeia a aula experimental? Eu vou trazer para você o principal ponto em cada uma dessas realidades. Então vamos para a primeira realidade aqui, que é quando você sempre oferta a aula experimental. Neste caso, eu vou compartilhar uma tela aqui com você para facilitar a nossa explicação. Bora para o nosso quadro branco. Quando falamos de sempre ofertar aula experimental para o cliente, é importante você entender o conceito de funil e você perceber o seguinte: se você sempre oferece aula experimental para o cliente, você está aumentando mais uma etapa aqui do seu funil. Nesse caso, se você pegar um funil básico aqui de captação, prospecção e conversão, para que no final essa pessoa se torne um aluno da sua instituição de ensino e pague ali a taxa de matrícula, a primeira parcela ou o que quer que seja, o que você está fazendo? Você está colocando mais uma etapa aqui, que é a aula experimental. E o princípio básico do funil é que quanto mais etapas, menos pessoas, menos leads chegam até lá embaixo. Porém, quanto mais etapas, maior a qualificação. E muitas vezes temos a falsa sensação de que essa etapa está colaborando, quando na verdade ela está prejudicando. Funciona da seguinte forma: as decisões de fazer aula experimental ou não, elas precisam ser pré-determinadas na sua instituição de ensino. Se você colocar as regras para que o aluno, o futuro aluno, participe ou tenha acesso a uma aula experimental, tudo vai ficar mais simples. Por quê? Se você tem aqui, tá entrando 100 leads no mês, desses 100 leads você consegue falar com 80, números hipotéticos e aleatórios, não são números reais. E desses 80 você trabalha 50 na fase de conversão, seja um atendimento pelo WhatsApp para fazer uma matrícula, pelo telefone, presencial ou por videoconferência. E aí desses 50, você tá convertendo 5 alunos, você tá com uma taxa aqui de 10%. Então você olha para essa taxa de 10% e fala: nossa, mas 10% tá muito ruim, 10% tá muito baixo. E você cria estratégias que nem sempre são funcionais e você começa a direcionar a pessoa para aula experimental. Então vamos supor que desses 50 que você agenda para aula experimental, 10 estão indo para aula experimental. E desses 10, você está convertendo 4 alunos. Nessa conversão aqui, você está com uma taxa de conversão de 40%. E aí você fala: uau, aumentei minha taxa de conversão. Porém, você aumentou uma etapa do funil. Logo, aqui você está tomando prejuízo, porque se você mantivesse da outra forma, os 40 que sobraram, você poderia fazer um follow e nesse follow você resgatar com uma aula experimental. E aí com essa taxa de 40%, aqui você teria mais 4 matrículas. No total de 9, ao invés de você mudar todo um sistema somente porque aí a gente conecta com a segunda parte do nosso vídeo, que é: o seu matriculador reclama que tá com dificuldade, que as pessoas não querem matricular e que ele acha que as pessoas tinham que passar por uma aula, porque quando ele explica a metodologia, eles ficam meio assim. Então você vai começar a entender que quando esse matriculador reclama, o que ele faz? Ele toma aquilo como verdade, ele transfere a responsabilidade para um terceiro, ou seja, nesse caso é o cliente, porque ele não consegue olhar para dentro e entender que a
falha está nele e não no cliente. E quando ele faz isso dentro de uma equipe comercial, funciona da seguinte forma. Esse daqui é o seu matriculador e esses daqui compõem o seu time de matriculadores. Esse matriculador aqui, ele começa a ficar revoltado, por quê? Porque ele tá com pouca matrícula. Em comparação aos outros, ele não tá indo bem. Porém, nós temos aqui uma outra matriculadora que ela não tá indo muito bem. E o que esse matriculador faz? Ele começa a terceirizar a culpa e essa matriculadora, ela tem uma opção. Qual que é a opção? Se juntar às pessoas que realmente estão produzindo e ela, com isso, alavancar o resultado dela, ou ela pode se juntar com quem não está produzindo e continuar reclamando. E aí eu pergunto para você, o que acontece? Você que é um gestor educacional e você que é um matriculador profissional e tem colegas de trabalho, você sabe o que acontece. Na maioria das vezes, essa pessoa se junta com quem está com a pior produção para reclamar. Quando a gente fala de aula experimental, é muito importante você olhar para a sua equipe também e entender o seguinte: realmente os clientes estão solicitando aula experimental por uma necessidade ou devido ao atendimento da minha equipe? Se todos da equipe começarem a reclamar, qual é o próximo passo? Primeira solução para você vai revisitar o seu script e vai reestruturar o seu script. Isso porque o cliente ele só pede aula experimental quando ele não se sente seguro do que foi apresentado. O atendimento do matriculador, o matriculador profissional, ele é o recurso completo para que o cliente consiga tomar a decisão de se tornar um aluno da sua instituição. Ele não precisa de um apoio de terceiros. Quem são os terceiros? Um professor, um coordenador pedagógico. E aí você vai começar a perceber que geralmente os matriculadores trainees, que são aqueles que estão iniciando na carreira, que tem essa insegurança. Os matriculadores sêniors, eles já não têm tanto essa insegurança assim, e ele consegue passar com clareza as informações para o cliente. O índice de pessoas que pedem aulas experimentais para matriculadores sêniors é bem menor do que o índice de pessoas que pedem aulas experimentais para matriculadores trainees. Então não estou dizendo que você não deve ter aula experimental, caso isso se enquadre na realidade da sua instituição, mas é preciso ter regras para que essas aulas aconteçam. Como, por exemplo, você pode pré-determinar que só terá acesso à aula experimental quando o cliente passar pelo follow-up. Ah, Igor, mas aí se o cliente pedir aula experimental e eu não entregar a aula experimental, acaba que eu posso perder esse cliente para o concorrente. E aí entra o último ponto deste vídeo. E antes de eu entregar o melhor do vídeo para você, eu vou pedir que você já deixe aqui o seu like e se inscreva no canal. Até porque se você chegou até aqui, é sinal que esse vídeo de fato está te ajudando de alguma forma. O que eu faço então se o cliente pedir aula experimental? Eu não vou deixar ele para minha concorrência. E eu vou te falar exatamente o que precisa ser feito. Só que antes, pensa no seguinte: se o cliente pediu aula experimental e você coloca esse cliente em uma sala de aula, o que o cliente vai avaliar? Ele vai avaliar não somente o método de ensino, que é o mais importante, que é o que faz com que ele se desenvolva. Ele vai ver as pessoas da sala, ele vai avaliar o professor, ele vai avaliar a estrutura, aí ele vai chegar e vai falar assim: ué, mas o ar-condicionado não tava muito bom, parece que ele tá meio fraco e tá muito calor aqui, será que todas as salas são assim? Pé. Ah, esse professor, ele dá umas agarradas pra falar. Nossa, não tô conectando com ele não. Pé. Nossa, esse professor, não sei não, tem uma cara de pilantra. Pé. Quando você coloca alguém numa aula experimental, você fica à mercê da capacidade imaginativa e de criar objeções que o nosso cliente tem. Você perde o controle do atendimento. E um matriculador profissional, ele consegue conduzir o atendimento de acordo com o que ele deseja, para que no final tenha-se uma relação ganha-ganha. O que é a relação ganha-ganha? Ofertar algo para o cliente que resolve a vida dele, onde o cliente tem a solução, assina o contrato, você tem a matrícula. A escola tem um novo aluno, o matriculador tem a comissão e o cliente tem a solução do problema. E no final das contas, todo mundo ganha. Então encaminhar para uma sala de aula
você pode perder o seu cliente ao invés de ajudar e potencializar essas matrículas. Aula online. Se naquele dia da aula online a internet ficar instável, ele vai acreditar que todas as aulas serão com essa conexão que naquele dia foi ruim. Cuidado com a oferta da aula experimental. E a solução para você que chegou até o final é a seguinte: caso o seu matriculador ele não tenha desenvolvido a habilidade de fazer um atendimento ou o seu script não esteja ali bom o suficiente ao ponto de ser persuasivo e compreensivo para que o cliente tome a decisão sem a necessidade de uma aula experimental, o que você faz? Você vai trazer o seu coordenador ou o seu professor que tem o maior perfil para matrícula, que é mais persuasivo, para fazer uma aula específica para aquele cliente de no máximo ali 15 minutos. Essa é uma aula que vocês podem montar de 15 a 20 minutos, porque essa aula é uma aula estratégica, aonde a entrega dessa aula é focada para que o cliente / aluno ele entenda a metodologia e não necessariamente ele entre numa sala de aula, assista uma aula totalmente sem contexto, sem continuidade. Muito raro você fazer um atendimento onde o cliente pede uma aula experimental e você está iniciando uma turma naquele dia. Além de ser raro, é arriscado você colocar esse cliente nessa turma iniciante. Então, por esse motivo, é esse o direcionamento. Para mais detalhes, eu te faço um convite. Eu te convido a participar de um diagnóstico gratuito que nós da Escola de Matrículas estamos oferecendo para aquelas pessoas mais engajadas em nossas redes sociais. Para você participar, você vai apertar aqui embaixo, vai preencher um formulário e no final desse formulário você mesmo já agenda o dia e o horário onde eu ou alguém da minha equipe nós vamos fazer contato com você e agendar uma videoconferência de 45 minutos, onde nós vamos entender sua real dificuldade, o seu real desafio e vamos dar uma direção para você. E se no final você curtir e quiser saber mais sobre os programas que nós temos, nós de fato te mostraremos, mas só se você quiser. Então, aproveita, já se inscreve aqui, já preenche o formulário, agenda o seu diagnóstico gratuito e tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar. Com o café da Karen, nossa aula vai bombar.